E é importante entender como funciona o Estado chinês, como que é a forma de governo na China. A China, apesar do que muito se diz na mídia e você ouve por aí, ela gera assim um frisson de aqueles que gostam, dizem que não tem repressão, o modelo chinês é um modelo socialista que funcionou, que dá certo, olha como o socialismo é bom, todo mundo deveria fazer como a China faz e tal. E tem os hates da China, ditadura, repressão, ninguém pode falar nada, o governo persegue as pessoas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu vi uma frase que era, na verdade, sobre a Venezuela. Sim. E que eu acho que serve para a China, serve para vários outros locais também, que diz que é uma guerra de narrativas. Né? Total. Você ouve na boca de um, na boca do outro, parece que você tá falando de uma coisa, porra, péssima, sim, ou de uma coisa maravilhosa. Sim. E como você falou, né? Nem tão lá, nem tão cá. Tem defeitos e tem partes produtivas também. Sim. Como funciona o governo chinês? Bom, a estrutura, ela tá ligada diretamente ao Partido Comunista Chinês. Ao contrário do que muito se pensa, o Partido Comunista Chinês não é o único partido da China. A China tem 8 partidos. Só que o partido principal é o Partido Comunista, né? Existe na Constituição chinesa de que o presidente da China tem que ser sempre do Partido Comunista Chinês. Só que a China tem Congresso, tem poder judiciário, tem poder executivo, só que tem uma liderança que está versando aí em todos esses poderes, né? Não é uma espécie de poder moderador, como existia no Império Brasileiro aqui, mas há uma liderança que esse cara é o líder supremo da China, Essa né? expressão Você falou alguma coisa? Né? Não, eu ia falar só desse negócio que você falou do poder moderador. A gente estudando, né, pro episódio, eu tava ouvindo uma entrevista de um sinólogo, né, que é o nome que se dá para as pessoas que são especialistas em China, e ele falando que o partido ele funciona como uma espécie de um quarto poder. Sim. Né? Você citou, então é bem isso, que seria um poder ideológico. Na verdade, existe o Congresso, existe o Judiciário, tudo isso que você citou, mas tem o partido ali meio que dando o tom, dando o filtro ideológico do que vai ser das decisões que vão ser tomadas. Então, na prática, né, se o líder do partido ele é também quase sempre na história chinesa, na história chinesa pós-guerra civil, né? Sim. Do mal para cá. E o líder supremo, né, como você falou, na prática, né, tem outros partidos, mas tem que ser o presidente, tem que ser do PCCH, então não adianta muita coisa. Você falou de Cuba, é parecido com Cuba bastante, né? O líder do partido é o secretário-geral do partido, né? Você falou da Venezuela, mas eu achei que você ia falar de Cuba. Eu tô rindo aqui pra caralho, eu falei de Cuba, que porra é essa? Eu achei que você ia falar de Cuba. Desculpa, mas é parecido. Não consegui não fazer uma cara de... Eu falei disso aí mesmo? Enfim... Cuba tem uma estrutura bem parecida. Só pra você entender como funciona, o chefe do Partido Comunista, ele é o secretário-geral. O presidente nem sempre é o mesmo cara. Há alguns anos atrás, por exemplo, o Raul Castro, irmão do Fidel, ele era o secretário-geral do partido e o presidente era o Miguel Dias-Canel. Então eram pessoas diferentes. Só que quem manda mais? O secretário-geral do partido, ele é o líder supremo no caso chinês. Nem sempre são a mesma pessoa, atualmente é. Ao longo da história chinesa, desde o Mao Tse-tung... Mao Tse-tung, tô tentando aprender contigo como se pronuncia. Desde o Mao Tse-tung... Eu que falo chinês pra caramba. Desde o Mao Tse-tung, a China teve 5 líderes supremos. Vou repetir. Desde 49, a China teve 5 líderes supremos. O Mao Tse-tung, depois o Deng Xiaoping, que você falou aí muito bem, o Jiang Zemin, depois do Deng Xiaoping... Os anos 90. Os anos 90, o Hu Jintao, os anos 2000, e o Xi Jinping, que é o atual. Então, nós temos 5 líderes da China em 73 anos, né? Só uma coisa que você já citou, né? Mas só é importante, se você daqui a pouco abrir a Wikipédia aí, for pesquisar em algum lugar, a China teve mais presidentes, tá? Teve mais secretários gerais e tal. Esses são os caras que, de fato, estavam no poder, né? Então... de fato mandavam. Então a gente trata do que é prático. Né? É de fato quem manda, né? E aí como funciona essa estrutura? Ao longo dessa história, né, de líderes supremos, a China tem um congresso, o congresso se reúne, existem planos quinquenais, existem instituições políticas, não é... É importante tirar isso da cabeça das pessoas, não é aquela ditadura clássica do cara que manda em tudo, todas as estruturas. Há discussões, há primeiro-ministro, que normalmente ele discute ali com o secretário-geral do partido. Então, tem o Congresso, tem o Poder Judiciário,
O Partido Comunista Chinês, ele é o maior com 90 milhões de membros, né? Pode parecer um número absurdo, mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, tem bastante gente, mas mais de 5% da população. A porcentagem é bem pequena se você considerar o tamanho da população. Então, é um partido maior. Esses líderes supremos, eles alternam muito ao longo da história a postura, né? Mao Tse-tung, ele era o grande timoneiro da repressão, da revolução cultural, das perseguições, né? Do Bando dos Quatro e tal. O Deng Xiaoping, ele promove aberturas na China, mas ele mantém o conservadorismo interno, o Partido Comunista muito forte. Esses dois que eu citei, o Jiang Zemin e o Hu Jintao, que vem logo depois, eles promoveram algumas aberturas internas, né? Civis, né? Civis, inclusive, porque o Deng Xiaoping termina o seu mandato, assim, com o Massacre da Paz Celestial. Você que tá assistindo esse episódio, bota no Google aí, ó. Massacre da Paz Celestial, tem uma foto muito que rodou o mundo inteiro de um cidadão chinês lá em frente a 3 tanques do exército, né? E esse cara, inclusive, desapareceu, ninguém sabe quem é esse indivíduo, então... E é importante também falar sobre isso porque fica na nossa mente assim, o povo chinês apoia o governo em todo o tempo, não tem manifestação. A galera mais antiga vai lembrar aí das Olimpíadas de 2008, e a galera tava lá fazendo protesto, os budistas lá, os monges iam pra frente dos estádios. Então, existe sim manifestação civil na China, e veio o Xi Jinping, que é o atual. Xi Jinping, a gente pode dizer que ele é um retorno da ideia mais conservadora, nacionalista em relação à China, né? O Xi Jinping, ele é um cara que tá no seu 3º mandato. O Jiang Zemin e o Hu Jintao, eles fizeram mandatos de 10 anos. Então o Xi Jinping 2 mandatos de 5. 2 mandatos de 5, Ele vem sendo criticado porque desde o Deng Xiaoping, a tendência é que você fique 2 mandatos somente e saia, né? E inclusive o Hu Jintao tá vivo. Foi participar da última reunião do partido e foi expulso pelo Xi Jinping, que gerou uma polêmica grande, assim, tipo, um cara, um coroinha de 75 anos, que foi líder do partido, Pegaram foi pelo expulso. braço, não, você tá se sentindo mal, vem cá. Então, tiraram o cara. Não, vem, só vem. Não, e a cena é bizarra porque ele tenta falar com o Xi Jinping e os caras tiram ele e o Xi Jinping nem olha na cara dele, né? Então o Xi Jinping, ele vem num governo que é considerado mais repressivo, mais autoritário. Olha os casos, a gente vai falar daqui a pouco de Xinjiang, do Tibete. Então, é um governo, vou repetir, é um governo de um partido, que não é o único, mas é o maior partido. Ele vem, ao longo da história, como um partido repressivo inicialmente, um pouco menos nos anos 90, 2000, e que volta agora com Xi Jinping com esse projeto aí maior de menos liberdades internas, a China com uma pujança maior aí de questões políticas, né? Só uma coisa que você falou, mas eu acho importante marcar bem, tá? A China, ela vem dando essa recrudescida, esse nacionalismo muito na questão política e civil, né? Mas na questão econômica, por mais que mais protecionismos sejam feitos, mais medidas que às vezes não são muito bem vistas no Ocidente, no mercado ocidental e tal, a China continua lá, tecnologia, investimento pra caramba, então na parte econômica não. Sim. Eu ouvi uma frase de um sinólogo também dizendo que a China, ela está abandonando, a China do Xi Jinping, melhor dizendo, ela está abandonando o marxismo, mas se abraçando ao leninismo, né? Onde você está, flexibilizando as questões econômicas, sociais e tal, mas ao mesmo tempo recrudescendo, né? Fechando um pouco mais as questões políticas. Essa questão da repressão atual, das críticas que o Xi Jinping vem sofrendo, é porque aumentou a censura a algumas instituições, né? Hoje, por exemplo, o currículo das escolas chinesas tem que passar pelas mãos do governo. Então, o professor, como nós, por exemplo, não poderia sair falando as baboseiras que a gente fala aqui nesse podcast. Assim, falar mal do governo. Tá bom. Impossível. Os jornais, né? Existe um secretário do partido em todas as redações de jornais da China. As redes sociais são altamente controladas. As redes sociais, por exemplo, são proibidas na China, todas elas, né? Eles têm as próprias redes sociais, o WeChat, que seria o substitutivo do WhatsApp, o TikTok, que... Nós estamos lá, inclusive, no TikTok, nos sigam no TikTok. A gente está numa rede social que é de origem chinesa e que tem a sua sede em Singapura, Weibo, né? Que eu não sei como pronuncia, que é o Twitter chinês. Enfim, eu acho que o ponto nodal aqui nessa questão de governo chinês é a questão da liberdade, né? O que é a liberdade? Uma discussão acho que interessante um país socialista de mercado como é a China tem muita repressão.
Então, é bom. E aí, aquela guerra de retórica, de narrativas, como você disse. O melhor seria que nós tivéssemos um país que tenha um governo ditatorial, mas que tenha um crescimento econômico muito grande, que as pessoas tenham melhorado de vida, os dados que eu trouxe aqui de analfabetismo e tal. É melhor assim. Ou Brasil, que é um país capitalista, que veio de uma estrutura neoliberal dos anos 90, mas o cara que tá lá dormindo no chão da rua, ele tem liberdade de ir e vir, ele tem liberdade de falar o que quiser. Então, acho que é uma guerra de narrativas que é importante a gente falar disso, né? Tem uma frase do José Saramago, que até aparece naquele documentário muito famoso sobre o Milton Santos, né? Sobre Por uma Outra Globalização, que ele diz que ele fala da democracia, falando não como uma senhora imaculada do altar, como ele fala, uma coisa que a gente cultua em abstrato, mas que é distante da gente, mas como uma coisa que tem que ter a ver com a nossa liberdade prática. Então ele fala, pô, se a gente não tem determinada liberdade prática, onde que está a democracia, né? E de forma alguma a gente está com isso passando pano para o governo chinês, pelo contrário, uma das coisas